Abacuque 3, a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Vamos orar. Senhor, temos te louvado nessa manhã como um corpo, engrandecido o teu nome, porque somente o Senhor é digno. Mas necessitamos da tua voz, falando ao nosso coração, revelando a tua palavra, revelando a tua escritura, nos fazendo meditar, Senhor, em quem tu és e nas tuas ações a cada dia. E para isso necessitamos, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos corações, revele a tua escritura. Que o Senhor ilumine-nos, para que possamos compreender a verdade da tua escritura. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós conhecemos muito bem esses versos, né? Ainda que muitas vezes a gente tenha dificuldade de achar o livro de Abacuque, esses versos eles são muito conhecidos nossos. Mas eu gostaria nessa manhã de pensar o trajeto que o profeta Abacuque faz até chegar nessa declaração, até que ele possa dizer aqui nesse encerramento desse texto, que ele se alegra em Deus, ainda que tudo mais falte. Nas últimas semanas nós estudamos João capítulo 14, as duas últimas semanas nós fizemos o capítulo 14 de João, e nós aprendemos algumas lições ali, nesse capítulo que é o dia anterior da crucificação. O dia anterior ao Senhor ser crucificado em nosso lugar, verter o seu sangue em nosso lugar. E nós aprendemos que naquele momento o Senhor estava nos consolando, e Ele inaugura o capítulo falando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E Jesus consola seus discípulos falando: existe um lugar, uma morada que está sendo preparada, onde o caminho eu estou abrindo para vocês acessarem essa morada. E ele consola seus discípulos diante da eminente traição, diante da eminente negação, da falta de humildade dos seus discípulos, onde eles disputam quem seria o maior, e diante de tudo isso, o Senhor fala que está preparando um lugar definitivo para nós, um lugar de descanso definitivo para nós. Jesus ainda nos mostra que Ele é a revelação completa do Pai, e que essa revelação que Ele traz e que Ele é, continuará conosco, através do seu Espírito, que continuará agindo em nós e fazendo obras maiores. Então nós deveríamos ter ânimo para continuar a trabalhar, porque o outro Consolador, a outra pessoa da Trindade que seria enviada, estaria sempre conosco, nos guiando, nos confortando,
tirando a turbulência do nosso coração, porque a paz entre nós e Deus havia sido declarada. Não haveria mais guerra, não haveria mais disputa. Então ele fala: deixo-vos a paz, deixo-vos aquilo que é tirar a guerra que existia entre vós e o Pai. E diante de tudo isso a gente olha e parece que tudo isso é tão distante. Parece que falar para nós descansarmos, que ainda que hajam traições, ainda que hajam desesperos, ainda que hajam tantas coisas, nós precisamos continuar crendo, precisamos continuar esperando, precisamos visar aquele lugar para qual um dia nós seremos levados. Parece que é tão distante de nós isso, e muitas vezes o nosso coração vacila e nós duvidamos. A verdade é essa: nós duvidamos diante de tantas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É verdade isso ou só acontece comigo? Diante da perda do emprego, diante do filho que se rebela, diante do marido que se vai, diante da doença iminente, diante de um governo incerto como nós estamos vivendo esses últimos dias, em que se coloca esperança em um ou esperança em outro, e na verdade nós só sabemos que se o Senhor não controlar todas essas coisas, tanto um quanto o outro não fará um governo decente. Ou ainda diante das nossas próprias atitudes, das coisas que correm no nosso próprio coração, que não são agentes externos, mas internos, coisas que nos assediam tantas vezes, e medos que vêm, o medo da morte, o medo da vida, o medo de continuar prosseguindo, e nós somos levados a questionar tantas coisas. E é por isso que eu quero olhar para Abacuque hoje. Abacuque, que é um profeta que questionou todas essas coisas e trata tão diretamente dessa questão da dúvida e do medo e da aparente indiferença de Deus. Então eu quero que a gente olhe hoje para esse livro e a gente enxergue, sim, não apenas Israel, representado na igreja de hoje, que está vivendo essa catástrofe, mas também para a nossa própria vida, onde nós enfrentamos catástrofes internas e externas. E nós olhemos e busquemos aqui um consolo da parte de Deus. Nós não sabemos a origem de Abacuque, há muita controvérsia. Alguns dizem que provavelmente ele era um levita, pela capacidade de escrever como um salmista. Mas a verdade é que o texto não traz nada a respeito de Abacuque. O que o texto nos traz é a personalidade de Abacuque. O texto nos mostra que Abacuque era um homem questionador, que não tinha medo de perguntar. Se vocês se lembrarem, quando eu falava a respeito de João 14, eu falava que eu gostava de Tomé. Porque Tomé, ainda que muitos chamem ele de o apóstolo descrente, né? Ele era um homem que apenas queria entender o que estava acontecendo. E quando entendia o que estava acontecendo, ele se mantinha firme, ao ponto de a tradição dizer que na Índia, a igreja cristã que permaneceu firme contra todo aquele politeísmo foi a igreja formada e fundada por Tomé. Estou recordando essas coisas para a gente ter a nossa base aqui. Então,
a similaridade de Tomé a Abacuque é um homem que questiona, que não tem medo de perguntar por que Deus está fazendo tudo aquilo, por que Deus não está agindo diretamente. Aqui Israel já tinha sido tomado pela Assíria, e daqui a pouco tempo Babilônia vai tomar Judá e ser a grande potência. Então, numa espécie de diálogo, Abacuque Deus, e no final um grande hino, o livro é desenvolvido, já nos mostrando na sua estrutura, que à medida que nós nos dispomos a perguntar, nos dispomos a conversar e ter relacionamento com Deus, Deus responde. Deus fala aos nossos corações através de sua palavra, revela a sua vontade e os seus propósitos. E o livro ele começa da seguinte forma, Abacuque capítulo 1, alguns trechos nós vamos ler muito rápido, porque eu pretendo, se o Senhor permitir, correr todos os 3 capítulos com vocês. E ele começa: a mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Um retrato dos nossos dias. Um retrato do que nós temos enfrentado na nossa sociedade, e muitas vezes na nossa família, e muitas vezes no meio da igreja, e muitas vezes em todo o âmbito onde exista um ser humano. E muitas vezes nós olhamos exatamente como Abacuque, e nós falamos: o Senhor não está vendo isso, o Senhor não vai agir. Talvez não com essas palavras, mas quando a gente fala: Senhor, age porque está tendo injustiça, nada está acontecendo. Da mesma forma nós estamos nos expressando. E Abacuque aqui, ele não está afrontando Deus achando que Deus é um hipócrita e que Deus não se importa com o seu povo. Ele só está querendo entender e que Deus haja de alguma forma. Ele vê o pecado de Judá. Ele vê que Judá está em corrupção, abandonou o Senhor. Há guerras, as pessoas estão vendendo seus filhos, negligenciando viúvas e pobres. Nós podemos olhar isso em outros contextos de outros profetas. A sociedade só pensa em si, no lucro, só pensa no seu próprio benefício. E Abacuque levanta esse questionamento para Deus. E ele fala: até quando? Assim como no Salmo 13, verso 2, o salmista diz: até quando o meu inimigo vai tripudiar sobre mim, vai alcançar êxito sobre mim? Veja que é uma corrente dentro dos escritos. Chegar com sinceridade diante de Deus e perguntar: o Senhor não vai agir, Senhor? Nós achamos que é pecado, ou que é incredulidade chegar diante de Deus e perguntar, mas não é pecado. Pecado é não confiar na resposta do Senhor. Mas o questionamento é lícito. Nós temos um relacionamento com o nosso Pai. Nós podemos chegar diante do Pai e falar: eu não estou entendendo. Me ajuda a compreender para que eu possa continuar.
Sabe, lá em João nós vemos que o Espírito é nos enviado para nos guiar em toda a verdade. Quando nós não sabemos o caminho, quando nós não compreendemos e nós estamos cegos, o Espírito de Deus, através da sua palavra, Ele nos mostra a direção, Ele nos mostra o alvo, Ele nos mostra como agir naquela situação. Então nós podemos chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sei como agir, eu estou perdendo as forças, eu estou achando muitas vezes que o Senhor não se importa comigo. Eu me sinto só. Às vezes nós nos sentimos só. E aí quando nós nos aproximamos, o Espírito nos mostra tantas coisas que o Senhor tem feito por nós, e nos faz lembrar de tantas coisas das Escrituras, e nós podemos ouvir a sua voz dizendo: não, eu estou aqui caminhando com você, eu nunca te abandonei. Dá para você compreender isso? E diante desse questionamento, Deus responde ao profeta. E ele fala, a partir do verso 5: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditaríeis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar das moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis e zombam dos príncipes, riem das fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com ímpeto como o vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, esses cujo Deus é o próprio ventre. Veja que Deus responde, ele fala: eu estou vendo. Eu estou vendo e estou tomando providências quanto a essas questões. Eu vou punir a iniquidade. Eu estou levantando um povo feroz. Eu não estou cego. E isso vai acontecer nos dias de vocês. Vocês vão ver essas coisas. Eu vou punir o que estiver errado. E às vezes a gente ignora o fato de que muitas coisas que sobrevêm sobre a nossa vida é uma correção, sim, da parte do Senhor para nós, para nos ajustar. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que o Senhor santifica a sua noiva, para que Ele tenha para si uma noiva sem mácula, sem ruga. Ele mesmo lava, Ele mesmo corrige, Ele mesmo santifica a sua noiva. E como nós vamos ver no capítulo 15 de João, o Senhor nos poda. Ainda que nós já estejamos dando fruto, o Senhor nos poda para que possamos dar mais frutos ainda. Então aquilo que vem sobre nós, ainda que aparente ser uma situação desastrosa, em que não há cura, terrível, ainda assim o Senhor tem um bom propósito para que nós sejamos a noiva santa e imaculada que Ele vai vir buscar. A árvore frutífera que dá frutos no tempo certo para as nações. O Senhor, em todo o seu trabalho, está fazendo o melhor para nós. Mas o profeta olha para tudo aquilo e ele volta a perguntar. E ainda que ele fale: Deus, o Senhor não está agindo, quando Deus fala: eu estou agindo, eu estou levantando, e essa pecaminosidade do povo vai ser tratada, ele fala:
Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morremos, ó Senhor, puseste este povo para o juízo, ó rocha, tu estabeleceste para a correção. Tu, que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade, por que ficas olhando para os perversos e te cala enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? Os adversários levantam a todos com o anzol, apanham-os na rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei de responder, como responder a minha queixa. E aqui parece que o profeta olha e ele fala assim: Deus, o Senhor não vai fazer nada? E quando Deus fala, eu estou fazendo, eu estou levantando os babilônios, e ele fala, opa, o Senhor acha que não é demais? Eu sei que nós precisamos de correção, eu sei que o Senhor precisa trabalhar em nós, eu sei que o teu povo é perverso, mas o seu povo não é tão perverso quanto os babilônios. Seria justo que o Senhor levantasse uma nação tão iníqua, tão má, para nos punir? Não parece conosco quando nós olhamos para os nossos governantes e nós falamos, será que nós merecemos isso? Será que o que essa nação está apresentando ou passando precisa ser tão assim? Será que essa situação, eu sei que eu sou pecador, Senhor, mas será que eu sou tão pecador que eu mereço tantas coisas assim para ser limpado? Será que eu ainda não fui limpo o suficiente? Não é isso que o profeta está dizendo aqui? Quando ele está olhando para tudo isso e ele fala ainda, tratará os homens como peixes do mar, os homens coroa da tua criação. Lembra que os homens são criados como a coroa da criação de Deus. Esses homens que representam a tua pessoa sobre a terra, o Senhor vai permitir que eles sejam arrastados como qualquer animal? E não é assim que nós nos sentimos muitas vezes? Quando tantas vezes nós declaramos, somos filhos de Deus, somos herdeiros da herança, e parece que nada disso é o que nós experimentamos. Porque, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes somos tratados como a escória. E o profeta apresenta toda essa questão diante do Senhor, e quando ele olha para a ação dos babilônios e a ação do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, a conclusão que ele chega, ele fala, nós somos mais justos do que eles. Por que isso está nos acontecendo? Por que estamos passando por tudo isso? Qual a necessidade de toda essa questão? E ele faz um jogo de palavras aqui, né? Porque ele é o profeta que começa aqui no verso 12, Senhor meu Deus e meu santo, mostrando que ele tinha relacionamento com Deus, enquanto esse outro povo que estava sendo levantado era um povo que confiava na sua própria força, nos seus próprios cavalos, na sua aptidão para a guerra. Ele faz esse jogo aqui mostrando, nós somos um povo que te conhece, ainda que pecadores te conhecemos, e esse povo que o Senhor está levantando, eles confiam na sua própria força, no seu próprio laço. E ele termina esse trecho falando que
ele se coloca na torre de vigia, esperando a resposta de Deus. Veja que, ainda que ele levante todos esses questionamentos diante de Deus, ele sabe que o Senhor vai lhe responder e ele sobe à torre de vigia. A torre de vigia é aquele lugar onde era colocado o soldado para ver o que estava acontecendo ao redor, para que o povo não fosse pego de surpresa. E o profeta sobe àquele lugar e ele fala: eu me coloco aqui para aguardar a sua resposta. Eu vou ficar olhando até que o Senhor me responda. E a gente muitas vezes, diante de tantas turbulências, a gente não tem a paciência do Salmo 40 que nós lemos no começo. Esperei pacientemente até que o Senhor se inclinou, até que o Senhor trouxe a resposta. Irmãos, parece muito chavão o que eu vou dizer. Parece frase de efeito, mas não desista. Espere a resposta da parte do Senhor, Ele vai te responder. Ele não deixa os seus filhos no vácuo. Ele ama ter relacionamento conosco, Ele se relaciona e responde às nossas dúvidas, aos nossos medos, às coisas que nós enfrentamos. Ele nos leva a um fim proveitoso. Aguarde a resposta do Senhor. Imite o profeta, aguarde a resposta do Senhor, porque ela vem. E nós vemos a resposta vindo a partir do verso 2, quando o Senhor diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até aquele que passa correndo possa vê-la. A resposta é certa, e o Senhor fala: escreve ela. E quando ele fala escreve em tábuas, aqui o termo que era usado para a Babilônia, para aquele contexto todo, era: você pode escrever em mármore, você pode escrever em madeira, você pode escrever em cerâmica, em materiais resistentes, aonde não pode ser apagado. Essa resposta de Deus é uma resposta que não pode ser apagada. É uma resposta firme, é uma resposta gravada de forma que não pode ser apagada. Ela é certa. E ele fala: de forma que até aquele que passa correndo. E de forma muito simples, a minha ideia aqui hoje não é fazer uma pregação expositiva onde eu vou ponto a ponto, mas é para trazer para a nossa realidade isso. Então, quando eu penso naquele que passa correndo, quando nós estamos correndo, nós não estamos muito atentos. Não é verdade? Nós estamos correndo com as coisas e muitas coisas passam desapercebidas. Mas a resposta do Senhor é tão certa e tão firme que até quando nós estamos desapercebidos, a sua resposta nos chamará a atenção. Porque ela é firme. A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. A palavra de Deus é uma rocha firme onde nós podemos nos depositar e confiar, porque o Senhor cumprirá a sua palavra para com o seu povo. Ainda que Ele nos puna, ainda que Ele nos pode, no final Ele vai cumprir sua palavra, o seu grande propósito para com o seu povo. Ele não nos desamparará. Não nos desamparará. A libertação final. O verso 3 diz: a visão ainda é para um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Há um tempo certo, tudo está culminando para o ápice. O clímax da história. O Senhor está preparando todas as coisas para nós alcançarmos o clímax da história. O Senhor não permitirá que nós não vejamos o clímax da história, aquele desfecho, quando nós fecharemos nossos olhos e tudo se tornará claro. Mas começará aqui, nós começaremos vendo o projeto de Deus cumprido
em nossas vidas, já aqui, e se concretizará na eternidade. Escreve no teu coração, querido. Não dá para arrancar teu coração. Escreve no teu coração. O Senhor está cumprindo a sua palavra. Espera pelo Senhor e não desanime. O Senhor não nos abandona. O Senhor olha, nos pune, mas também agirá contra os instrumentos externos. Ele agirá. E ele continuará, e ele continua falando aqui. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá pela fé. E ele faz aqui mais um contraponto, e ele olha para os babilônios e fala: a sua alma não é reta neles, porque eles esperam neles mesmos, eles têm a força neles mesmos, mas o justo vive em fidelidade. O justo espera pela ação do Senhor. É isso, essa palavra fé, ela pode ser traduzida como fidelidade ou como integridade. Não permita que seu coração se corrompa diante das coisas. Continue crendo em Deus, continue crendo em Jesus. Não se turbe o vosso coração. Não é isso que Jesus diz lá no capítulo 14 de João? Não se turbe o vosso coração. E ele continua: além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Seol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Veja, ele está descrevendo exatamente o que o profeta estava falando. Ele está falando: eu estou vendo que esse povo é assim. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Não servirás de despojos para eles? Visto que despojaste muitas nações, outros povos te despojarão. Por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr seu ninho no alto a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede e a trave responderá do madeiramento. Veja, o Senhor está dizendo: eu estou vendo tudo isso e eu não vou deixar impune. Eu não vou deixar impune. Eu estou vendo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Veja, aqui há uma coisa extremamente linda. Nós vamos esboçar isso mais a fundo quando nós tratarmos nas aulas de sábado sobre antropologia. Mas aqui o profeta ele está falando do conhecimento da glória do Senhor, enquanto as nações maquinam o mal, enquanto os ímpios maquinam o mal, a glória do Senhor enche toda a terra. E a gente tem que parar aqui um pouquinho e pensar. Lá no Éden, o Senhor formou o homem para ser a sua imagem, a sua semelhança, para transportar a sua glória. E encher a terra e multiplicar-se. Assim a glória multiplicaria-se à medida que o homem se multiplicasse, a manifestação da imagem e semelhança de Deus encheria toda a terra. O homem cai e se corrompe e passa a viver, ainda que mantendo a imagem e a semelhança, mas passa a viver para si e não para a manifestação dessa glória e semelhança. Mas em Jesus,
Em Jesus nós somos restaurados como corpo de Cristo. E à medida que esse corpo de Cristo vive para Cristo, ele manifesta a glória do Pai sobre toda a terra. Então, à medida que nós nos mantemos em fidelidade, nos mantemos em integridade e vivemos para a glória de Deus Pai, à medida que seu povo se multiplica para toda a terra, o conhecimento da glória do Senhor se multiplica. À medida que nós deixamos de olhar para as coisas que nós enfrentamos e buscamos nesse enfrentamento manifestar a glória de Deus, o inimigo está planejando algo, mas a glória do Senhor e o conhecimento dessa glória está sendo manifesto sobre toda a terra, através de cada um de nós. As nossas adversidades produzem eterno peso de glória. Não é o que o apóstolo Paulo fala? Essa leve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória. Então, à medida que nós enfrentamos as questões, Deus está revertendo para o nosso bem e manifestando a sua glória para que a terra seja completamente cheia da sua glória. Os planos de Deus nunca são em vão. Os planos de Deus nunca se perderão. Está dando para compreender isso? Ou estou indo muito rápido? Deixa eu ver que oração, porque senão eu vou me perder na hora. Ok. E ele continua. Ai daquele que beber ao próximo, adicionando bebida ao seu furor, e embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Beba tu também e expõe tua circuncisão. Ele está falando para a Babilônia isso. O cálice da sua mão direita, o cálice da mão direita do Senhor se encherá de ti e a vergonha cairá sobre a tua glória. Ele está falando, você acha que você está em glória, mas eu estou preparando a sua desgraça. O seu vexame. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará. Por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos que nele habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Veja o que o profeta está falando aqui. Enquanto aquele povo acredita em si mesmo, na sua força e nos seus deuses mudos, onde eles falam, faz tal coisa, aquele Deus, aquele ídolo não pode lhe responder. Aquele ídolo é inanimado, a semelhança do Salmo 115. Tem pés e não andam, boca e não falam, ouvidos e não ouvem, mãos e não tocam. Aqueles ídolos não podem socorrer aquele povo. Contudo, ele fala, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele está falando assim, enquanto os ídolos dele são mudos, diante do nosso Deus todos ficam mudos. Os ídolos deles, eles ficam clamando e não têm resposta. Mas diante do nosso Deus que fala e responde, todos se emudecem, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é como os deuses deles, mudos e parados e sem resposta. O nosso Deus é Deus que fala e emudece toda a ação humana, porque Ele é vivo e eficaz. Ele é o soberano, Ele não perde nada, Ele não perde o controle sobre absolutamente nada. Dá para compreender isso, irmãos? Nosso Deus
vive. E aí, esse profeta que começa com todo o questionamento e ouve a resposta de Deus, e acha que é demais, e Deus mostra que Ele está fazendo o melhor, e Ele está sob controle de todas essas coisas. Ele levanta um hino ao Senhor. E ele começa o capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, à moda de Sigioneote. Esse termo significa sob forma de música, tá? Só para a gente deixar mais claro aqui. Mas ele é uma notação musical para mostrar que realmente é um hino que vai completar-se lá no final, quando ele fala que é escrito para instrumentos de cordas. Tá? Então não precisa ficar com medo do termo. Ele é simples. Mas ele começa o seu hino e começa da seguinte forma: Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz com que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Veja, ele ouve a resposta de Deus diante do seu questionamento. E a semelhança de Jó, que não entende as coisas que está enfrentando e chega para Deus e expõe as suas dúvidas, e Deus lhe responde, ele passa a conhecer verdadeiramente Deus. Ele fala, eu ouvi a tua fama, eu ouvi o que o Senhor pode fazer e eu temi. Queridos, nós temos lido as Escrituras e temido diante delas, sabendo que é o mesmo Deus. Às vezes eu leio alguns textos das Escrituras e, como dizia-se antigamente, eu me pelo. Eu olho e eu falo, Senhor, o Senhor é esse Deus. O Senhor é o mesmo. E ele fala, eu ouvi a tua fama e temi, aviva a tua obra. Diante de tantas coisas, aviva, traz vida à tua obra. Quando o Senhor estiver agindo na tua ira, porque eu reconheço que o Senhor vai agir com ira, veja que essa é uma visão que ainda aconteceria. Lembra-te da tua misericórdia. E isso é lindo, porque nós vemos isso em Jesus. Nós vemos em Jesus na cruz, nós vemos a ira e a misericórdia se manifestando juntas. Nós vemos a ira do Pai derramada sobre o Filho por causa dos nossos pecados. Mas vemos também a graça e a misericórdia sendo derramada sobre esses pecadores para torná-los propriedade exclusiva sua. Propriedade única do Senhor. Então, ainda que o profeta esteja orando pela nação de Israel, nós também experimentamos isso em Jesus. Quando a ira e a misericórdia foram manifestas juntas, em nosso favor. E ele continua. Deus vem de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz. Raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. E aqui ele mostra a força e o poder do Senhor na sua declaração. O monte Temã e Parã, eles ficavam em Edom, fazendo uma referência à manifestação do Senhor no Sinai, mostrando que o Senhor é o mesmo Deus que agiria, é o mesmo Deus que agiu no passado, e que cobre todos os céus com a sua glória. E que aqui quando ele fala de raios brilhantes sai da sua mão, algumas versões trazem que saem chifres da sua mão, e o chifre sempre é tratado como manifestação de poder. Então quando ele fala saem raios, ele fala o poder está nas suas mãos. Ele reconhece que esse Deus temido é o Deus todo
poderoso. Então ele exalta o poder do Senhor, e ele exalta o governo do Senhor também, quando ele fala: a peste vai adiante dele, a praga destruidora o segue, para e mede a terra. Olha e sacode as ações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Veja, ele é um Deus que controla todas as coisas e tudo se rende diante dele. Ele é o Deus governante de todas as coisas. O profeta que estava questionando e achando que Deus não estava agindo diante da palavra mencionada pelo Senhor, ele se rende e fala: o Senhor governa tudo. Nada se perde, nada perde o controle nas suas mãos. E ele continua: vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Veja, além das fronteiras, tudo está sob o controle do Senhor. Acaso é contra os rios que estás irado? É contra ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, o teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas, divides a terra com rios, os montes te veem e se contorce, inundação de águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos para o alto. E aqui ele nos faz lembrar do Êxodo, quando diante da vara estendida de Moisés, as águas do mar se dividem e o povo passa em segurança, mostrando quando o Senhor age, Ele move todas as coisas para nos levar em segurança. O Senhor continua controlando todas as coisas. Se Ele fez no passado, há muitos anos antes desse acontecimento, é o mesmo Deus que age agora. E eu posso dizer hoje, querido, se Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje, Ele continua sendo o nosso amparo hoje, como Ele foi com Israel. Nós hoje, que somos o seu Israel espiritual, nós somos guardados, livrados e santificados e podados e cuidados e amparados por Ele da mesma forma. E ele continua agora fazendo uma referência a Josué. O sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das flechas que voam, o brilho intenso da tua lança resplandecente. Lembram da passagem de Josué, no capítulo 10, lá naquela batalha onde o sol para, a lua para, até que haja vitória? E aqui Abacuque está nos mostrando mais uma vez, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que está agindo. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira. Sais em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos. Despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhes por completo os fundamentos. Olha, Deus, o que ele fala aqui? Deus é tua salvação. Em todas as questões, Deus é tua salvação. Será que você pode fechar o olho por um momento e falar para você mesmo, minha alma, Deus é tua salvação. O mesmo Deus que salvou Israel, Ele é a tua salvação. E Ele continua ainda. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem com turbilhões para me espalhar. Alegram-se como se estivesse para devorar o pobre segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Veja, o inimigo e as questões vêm, mas o Senhor marcha de encontro a elas. E o que acontece aqui com o profeta?
Verso 16. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Guardei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ele fala, quando eu ouvi a palavra do Senhor, tudo em mim sentiu. Tudo em mim foi abalado. Querido, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós devemos ouvir com tamanha sede que tudo em nós sofra alguma mudança. Ele fala que meu ventre se comoveu. Ouvir a palavra de Deus deve provocar algo, tirar-nos da indiferença. Esse comoveu sabe aquele negócio que mexe dentro da gente e dá aquele frio na barriga e a gente... Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando vimos a esse lugar, ouvir a palavra de Deus, devemos vir com essa expectativa de que algo mova-se dentro de nós e que nada permaneça no lugar. Nós vemos inúmeras vezes os profetas falando, quando eu ouço a palavra do Senhor, os meus joelhos ficam fracos, a força me vai. Aquele que é maior do que eu se apresenta e diante da sua apresentação não tem forças mais no meu corpo. Eu me derreto como cera, né? A gente entende o que ele fala aqui dos rios se dissolvendo, das montanhas se dissolvendo, porque a palavra de Deus deve provocar isso em nós. Ela não é uma palavra comum, ela não é uma palavra qualquer, é uma palavra que quando ela é liberada, ela move tudo. Ela move todo o nosso interior. Ela nos desestrutura. A palavra deve nos provocar. E aí ele entra, ele pode declarar o nosso texto de abertura. Diante de toda essa grandeza, de toda essa resposta, e saber que ainda que o povo vai ser punido, o povo de Deus vai ser limpo, vai ser afligido, mas os seus opressores, aquelas coisas que vêm, vão ser tratadas também. Então ele chega diante de tudo isso e ele vê a manifestação de quem é Deus, e ele vê, estremece diante de Deus, e ele reconhece quem Deus é. Então aí sim ele declara, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado dos estábulos e não haja gado nos currais, ou seja, ainda que falte tudo, eu vejo tudo isso acontecendo, e aquele meu questionamento que eu apresentei diante do Senhor, diante da tua palavra, diante de quem o Senhor se mostrou para mim, ainda que me falte tudo, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, é minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os lugares altos, ao regente de música para instrumentos de corda. Aquele profeta questionador, que chega com tantas dúvidas e uma aparente negligência da parte de Deus, ao se deparar com o Senhor, com a resposta do Senhor e com quem Deus é, ele termina percebendo que tudo que ele precisa é o Senhor. E diante dessa manifestação do Senhor, o termo aqui dá a impressão de que ele sai dançando. Ele não viveu nada daquilo ainda. Aquilo é uma visão do que vai acontecer. Ele poderia falar, mas será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que vai valer a pena passar por isso? Mas diante do Senhor, ele fala, pode faltar tudo.
não pode faltar o Senhor. E por causa disso eu vou dançar diante do Senhor, eu vou me alegrar, eu vou ser como uma corça sobre um monte, me alegrando, porque eu sei, como diz Jó, que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Eu sei que o seu povo será punido, vai haver escassez, eu sei de todas essas coisas, contudo, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor está comigo, e no final, moradas preparadas estão prontas para mim, o caminho está aberto para mim, e no final, eu estarei com Ele. Enquanto isso eu vou me alegrar no Deus da minha salvação e no meu amparo. Enquanto as lutas estão aqui, eu não vou negá-las, eu vou vivê-las, sabendo que Ele me amparará todos os dias e que Ele está batalhando todas essas lutas por mim. Vou perguntar quando não entender, e Ele me responderá e me guardará até aquele dia. E enquanto isso, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer isso para o Senhor? Não estou negando que nós vamos enfrentar lutas, nós temos enfrentado muitas. Mas eu quero que você e eu olhemos além delas. Olhe além das lutas. Olhe para o Senhor que tem te tomado pela mão e tem te guiado por entre as lutas e adversidades dessa vida. Olhe para o Senhor que não te abandonará jamais, que diz que ainda que a mãe e o pai te esqueçam, Ele jamais se esquecerá de você. Olhe para o Senhor que diz que é um refúgio e um abrigo para aqueles que nele confiam. Feche seus olhos, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor.